esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho? Quando olhamos a vida sacramental nossa, a vida sacramental da igreja, nós não só celebramos nos sacramentos a presença de Deus, como também nós recebemos nos sacramentos que recebemos o próprio Deus. Deus se comunica a nós quando nós recebemos os sacramentos. Assim, o sacramento do batismo nos incorpora ao corpo místico de Cristo. Pelo batismo, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E no Espírito Santo do ressuscitado, conforme nós ouvimos na segunda leitura, a última visão de João. João tem uma visão, e na visão ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida como esposa enfeitada para o seu marido. No capítulo 1 do Apocalipse, a primeira visão de João diz que esta noiva que descia do céu era a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro. É uma belíssima imagem. E nós sabemos que esta imagem, ela se aplica perfeitamente à igreja. É a igreja, a esposa do Cordeiro. A Jerusalém, a nova Jerusalém, enfeitada como esposa enfeitada para o seu marido. E aí no início tem uma frase, na visão de João: vi um novo céu e uma nova terra. Se é um novo céu e se existe uma nova terra, precisa-se de pessoas novas para habitar o novo céu e a nova terra. E quem vai ser essas pessoas? Quem serão essas pessoas? Que serão habitantes do novo céu e da nova terra. Quem vocês acham que é? Nós. É nós. Mas esse nós é mais ou menos nós. Que quando a gente diz nós, é todo mundo menos eu, né? É no singular e no plural. Sou eu. Somos nós. O que significa dizer que na potência do Espírito Santo, nós somos a noiva do Cordeiro. Bela, pura e imaculada. Aí a gente passa diante do espelho e olha lá, uma olhadinha no espelho e diz assim: não, mas essa noiva do Cordeiro está desconjuntada. Esta noiva do Cordeiro está descangaiada. Justamente por quê? Porque não é a beleza
da noiva do Cordeiro não é a beleza dela mesma, mas é a beleza daquele que habita. E a beleza daquele que habita nela é esplendorosa, resplandecente de beleza, como canta o Salmo. E aí o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. Se nós estamos descangaiados, ou se nós estamos desse jeito que eu descrevi, é preciso que a gente deixe que o Espírito do ressuscitado nos renove, de dentro para fora, para que a gente seja a noiva do Cordeiro. A primeira leitura, segundo ponto, em forma de pergunta: quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você já evangelizou? 5, 10, 15, 30? Isto é, para quantas pessoas você falou de Jesus? Das pessoas que você falou de Jesus, quantas delas se tornaram discípulas de Jesus? Evangelizou 50 e nenhuma delas se tornaram discípulas de Jesus. Eu fico pensando naquele discurso de Pedro lá no capítulo 2 do dia de Pentecostes, que diz que Pedro, numa única pregação, converteu 3.000 pessoas. Eu fico envergonhado porque eu, há mais de 3.000 pregações, não converti ainda 3. E Pedro, numa só, converteu 3.000. Paulo e Barnabé percorrem as comunidades que foram fundadas por eles. Eles anunciaram Jesus ressuscitado. E percorrendo de novo essas comunidades, eles os exorta a permanecerem firmes na fé. E diz que todo aquele que se fez discípulo de Jesus vai passar por tribulações. Ele dizia, exortando a comunidade, permaneçam firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Essas são as palavras de encorajamento de Paulo e Barnabé para a comunidade. Passar por muitos sofrimentos. Você se recorda que eu disse num dos domingos da Páscoa, até onde nós temos coragem de ir por causa de Jesus? Quais são as consequências que nós temos coragem de assumir por causa de Jesus? E aí nos faz pensar o texto, quantas pessoas nós tivemos oportunidade de evangelizar? Muito mais do que com palavras, muito mais do que com catequese, muito mais do que com ensinamentos de doutrina. Quantas pessoas nós tivemos oportunidade de evangelizar com o nosso testemunho, com a nossa vida? E muitos, infelizmente, o que viram em nós foi contra-testemunho. Diferente daquilo que nós anunciamos, a maneira como nós vivemos. E o texto da liturgia deste domingo nos questiona nesse sentido. Porque Paulo e Barnabé percorreram as cidades. Eles citam aqui as cidades, ó, Listra, Icônio, Antioquia, Pisídia, Panfilha, Atália. E contaram tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Eles anunciaram também para os judeus, que eram os protagonistas. Mas os protagonistas, os judeus, a princípio não acolheram. Não se deixaram tocar pela palavra que ouviram e, portanto, continuaram do mesmo jeito. E Deus suscitou no coração dos discípulos para anunciar para os pagãos. Pagãos aqueles que não acreditavam no Deus de Israel, que adoravam outros deuses. Eles se abriram para a fé a partir da pregação dos apóstolos. E se converteram. E aí, diante de nós, se apresenta esta realidade. O Evangelho
Evangelho, nós temos aqui duas características desse evangelho. Primeiro, que é um texto de despedida em duplo sentido. Despedida por quê? Esse texto é o texto que narra a última ceia de Jesus com os seus discípulos, antes da sua entrega na cruz. É a última ceia, é a despedida. É o texto que a gente medita normalmente na Quinta-feira Santa. O texto da despedida. Este é o primeiro momento. E um segundo momento, o Senhor diz: por pouco tempo eu estou convosco. Por pouco tempo. Este por pouco tempo significa, primeiro, que ele vai passar pela cruz e vai se despedir dos discípulos. E este pouco tempo significa também, liturgicamente, o final do ciclo pascal que nós estamos celebrando. No tempo de Páscoa, o Senhor permaneceu conosco, com os seus discípulos, revelando a misteriosa presença de Deus. E ele volta para o Pai, sem nos abandonar, e promete não nos deixar sozinhos. Então, nós temos esse primeiro aspecto. A despedida de Jesus, porque vai passar pela cruz, e a despedida de Jesus, porque ele não mais estará fisicamente presente no meio dos seus discípulos. E aí vem a recomendação de Jesus. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Eu fiz isso em todas as missas, vou fazer nessa aqui também. Você não vai ficar de fora disso. Olhe para as pessoas que estão aqui na igreja. Olhe para trás, olhe para frente, olhe para o lado. Quem não tem ninguém atrás fica mais fácil, né? Porque daí é só olhar para frente. E quem tem tudo na frente não precisa, né? É só olhar aqui. Vocês veem tudo daqui de cima, a gente vê tudo, caras e bocas também. Você olhou direito para essas pessoas que estão aqui na igreja? Direitinho? Você viu elas direitinho? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você bem legal. Você teria coragem de morrer para um desses aqui que estão na igreja? Se você tem dúvida, olhe de novo. Ô padre, faz isso não comigo. Vamos melhorar esse negócio. Eu tenho certeza de uma coisa: uma mãe teria coragem de morrer pelo filho, tranquilamente. Por mais tranqueira que o filho fosse. A mãe teria coragem. Um filho teria coragem de morrer por uma mãe? Talvez não, talvez sim. Pode ser que sim, sei lá. Mas você teria coragem de morrer pelo seu marido? Você teria coragem de morrer pela sua esposa? Ô padre, não me complica não. Me coloca em situação difícil não, padre. Senão o senhor faz essa pergunta, o senhor vai ter problema lá em casa depois. Vou arrumar problema lá em casa depois. Teria coragem de morrer pela sogra? Acho que alguns não teriam coragem de morrer pela sogra, mas fariam o contrário, né? Eu só acho, eu só desconfio, não estou falando nada. Até que eu nem terminei a frase. Se você terminar a frase é por sua conta e risco. Mas quando a gente pensa nisso, parece que o padre está exagerando. Parece que o padre ficou doido, mas o padre tomou chá não é chá não. Parece que o padre tomou gasolina no café da tarde, no café da manhã, alguma coisa assim, desse jeito. Onde já se viu? Mas é exatamente isso que Jesus está falando no Evangelho, não é? Porque Jesus fala, olha lá, eu vos dou um novo mandamento. É um mandamento, portanto é uma ordem. Não é um pedido. O Senhor não está dizendo para você, se você quiser, você deve fazer assim. Não, é um mandamento, portanto é uma ordem, é um imperativo categórico. Ele está mandando. Eu vos dou um novo mandamento.
amai-vos uns aos outros. Aí vem, de que maneira? Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E como é que o Senhor nos amou? Prova de amor maior não há. Você não quer nem continuar, né? Porque se você continua, você está dizendo exatamente o que o pai está falando. Né? Veja como isso nos questiona. Porque a gente vive colocando condições. A gente vive fazendo seleções. A gente ama até certo ponto. De um certo ponto para frente a gente não ama mais. De um certo ponto para frente, a gente fica entristecido com certas atitudes. A gente fica aborrecido com certas caras feias que a gente recebe. Que as pessoas olham para a gente, às vezes, de cara feia na porta da igreja. Aí começa a dizer, eu não vou mais naquela igreja, aquele povo lá é tudo chato. Ou pior ainda, eu não vou mais lá, porque o padre fica fazendo pergunta no meio da homilia. Eu não quero responder pergunta, o padre fica fazendo pergunta para a gente no meio da homilia. Eu não vou mais naquela igreja. E aí, a gente acaba demonstrando que aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus deixou para nós como herança, a gente ainda não compreendeu. E demonstramos que não só não compreendemos, como nos damos o direito de distorcer o que Jesus ensinou para viver segundo as nossas conveniências e segundo os nossos caprichos. E o Senhor diz mais, no final do Evangelho ele disse, é assim que serão conhecidos se vocês são os meus discípulos, se amar-vos uns aos outros. Sabe aquela pergunta que eu já fiz para vocês faz tempo? Quando as pessoas olham para a vida sua, para a vida minha, para a vida nossa, as pessoas querem seguir Jesus? Ou olham para a nossa vida e se escandalizam da maneira como nós nos comportamos diante de certas situações? Ai, daquele que for causa de escândalo para um desses meus pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse no mar. Jogasse no mar, né, disse o Senhor. E o amor que o Senhor nos ensina não é amor de novela, não é amor de filmes, não é amor de internet, porque na internet todo mundo ama, com flores e com estrelinhas. Mas colocar esse amor na prática do dia a dia é uma realidade desafiadora. Desafiadora. E nós teremos que dar respostas a estes questionamentos. Não dar resposta para o padre, porque o padre está perguntando, e aí na força do ímpeto você responde que sim ou que não, ou que talvez seja desse jeito. Não. Não é para mim que você tem que dar resposta. Nem para o padre. Nem para a pessoa que está aí do seu lado. Não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para os seus filhos, não é para os seus amigos. Não. É para ele. E diante dele um dia nós iremos comparecer. E tudo do que fizemos e vivemos, nós iremos prestar conta para ele. Por isso que ele nos convida a amar. E amar do jeito que ele nos amou, parece que à primeira vista, parece ser algo impossível. Não, Senhor, não dá conta não consigo amar desse jeito não. Mas se ele se ele mandou os discípulos amar desse jeito, porque é possível. Se não fosse possível, ele não iria mandar os discípulos amar desse jeito. Mas vai além daquilo que falamos, porque não é discurso. Não são palavras, e sim atitudes. E sim atitudes. Então, é preciso que a gente faça essa avaliação séria e profunda
no nosso caminhar. Que a gente não pode fingir que a gente segue Jesus, ou que a gente segue Jesus por algumas coisas e outras coisas a gente não. Aquilo que nos provoca, aquilo que nos questiona, aquilo que nos leva a tomar uma atitude mais concreta, a gente não quer. A gente quer superficialidade, as aparências. Aquilo que os outros, fazer as coisas para os outros veem, não porque de fato temos o comprometimento com Jesus nosso Senhor, que doou a sua vida, entregou-se e continua entregando-se no altar da Eucaristia. É preciso termos coragem de nos questionar sobre isso, para que a gente possa sair da superficialidade do amor para com Deus e viver aquilo que Jesus nosso Senhor nos ensinou. Que Ele nos ajude, que nos sustente com a sua graça, para que a gente não desanime quando aparecer as dificuldades ou quando aparecerem as situações difíceis por conta do amor que temos para com o nosso Senhor. Que Deus conserve-nos perseverantes em seus caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.